Deu. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância e os desafios da pesquisa científica no país em meio à pandemia. Lembrando que nós temos aí 1 hora de conversa, as pessoas podem colocar suas perguntas, a gente vai fazer um filtro e fazer os questionamentos ao professor Yudeu. Geralmente, entre 30 e 40 minutos de live, a gente já começa a fazer a abertura para essas perguntas. Eu queria, então, aqui agradecer a oportunidade de estar com o professor Yudeu. É o Ildeu de Castro Moreira, né, que desde 2017 é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi reeleito em 2019 com mandato até 2021. Professor, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse quem é Ildeu Moreira para o nosso público geral. Fique à Boa, vontade. André, boa tarde a todos que estão nos assistindo e a todas. Muito obrigado pelo convite aqui da FAPEMA, muito obrigado a Leidiane, muito obrigado a Rubenilson, que estão aí no trabalho de possibilitar essa live, e a você pelo convite. Bem, eu sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 40 anos e atuo também nessa área da divulgação da ciência, da história da ciência no Brasil, que são áreas também que eu atuo e que eu acho que são importantes. E, como você mencionou, eu estou atualmente presidente da SBPC. É uma sociedade que foi criada há 72 anos atrás, que reúne milhares de associados. É uma sociedade aberta para todas as pessoas que quiserem se filiar a ela, inclusive todas as pessoas estão convidadas a fazê-lo, que gostam da ciência, que acham que a ciência é importante. E nós reunimos também hoje cerca de 150 sociedades científicas de todas as áreas do conhecimento, que estão agregadas também na SBPC. As sociedades, por exemplo, das áreas de antropologia, de física, de educação, de geologia, de computação, etc. Então, a gente constitui uma entidade que tem uma tradição de lutar pela educação brasileira, pela ciência brasileira, também pela democracia brasileira, pela melhoria das condições de vida das pessoas, pelo desenvolvimento sustentável do país. Então, essa é o que a SBPC é ao longo dessas décadas. Eu fico muito satisfeito de falar aqui para vocês. Já estivemos várias vezes no Maranhão, as nossas reuniões anuais aconteceram em São Luís, já tivemos reuniões regionais em Imperatriz e outros locais. Então, a gente tem muita alegria de estar aqui com vocês, discutindo sobre esse tema que é muito importante hoje, evidentemente, a importância da ciência diante do desafio imenso da pandemia que nós estamos vivenciando. O seu som está desligado, André. É a primeira vez aqui com essa nomenclatura aqui de visual, me distrair. Professor, então é possível falar um pouquinho mais sobre a SPPC, sua história junto à SPPC, se quiser apresentar algum foco específico para nós, a gente fica à vontade. Perfeito. André, eu prefiro fazer o seguinte, eu vou tentar aqui pelo Instagram, que a gente está usando, está sendo transmitido pelo Instagram e depois também pelo YouTube. Eu tenho algumas slides aqui de uma apresentação que eu gostaria de fazer de uns 15 minutos sobre a situação da ciência brasileira diante desse quadro da pandemia, que é o nosso foco central. Ok, Porque da área de física e você aí da área de engenharias, né, de computação, às vezes a gente percebe que ilustrar com alguma imagem, com algum gráfico, fica mais claro para as pessoas. E também ajuda claro. aqui o meu fio condutor. Então, eu vou tentar fazer essa apresentação. Pode ser que as pessoas que estejam assistindo pelo Instagram não seja muito apropriado por causa do tamanho da tela. Mas eu vou fazer essa tentativa. Se não funcionar, eu continuo esses slides. Pode ser? Tá bom, mas fica à vontade, a gente vai gravar essa live e colocar no YouTube, porque lá a gente consegue visualizar com a maior ênfase. Como está sendo gravado aqui no Meeting, a gente tem as duas plataformas sendo conectadas. Fique tranquilo. Perfeito, eu vou fazer isso então. E aí, quer dizer, a ideia é fazer essa apresentação geral sobre a situação da ciência brasileira nesse momento e alguns desafios que nós temos aí sobre a pandemia, que é a questão central que nós estamos aqui enfocando. Tá ótimo, fica à vontade. Eu vou desligar minha câmera para ficar focado só em você. Então, ok. Eu estava colocando de início aí o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, que é uma atividade importante, Sim, qual a FAPEMA faz parte. Mas eu vou e voltar à minha apresentação mais geral,
que eu tenho que localizá-la, porque ela, às vezes, foge no momento que a gente precisa dela. Eu vou tentar novamente aqui. Senão, eu continuo sem ela. Eu acho que eu vou fazer, André, sem a minha apresentação, porque, por algum motivo, eu estava tentando abri-la, mas ela não está conseguindo entrar nela, está entrando outras janelas. Tá, Onde estou? Ah, não, cheguei a ela, desculpa. tá. Vamos fazer a tentativa, então. Pronto. Tá ótimo. Ok? Muito bem. Então, isso aí é o tema geral da nossa conversa hoje. E eu vou, em primeiro lugar, eu queria registrar uma nota de solidariedade que a SBPC e muitas outras entidades fizeram hoje, de uma rede pela vida, a ABI, a Associação dos Reitores e muitas outras entidades. A gente criou um movimento chamado Marcha pela Vida, e a solidariedade a todas as pessoas que estão sendo profundamente atingidas pela pandemia, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros e muitos trabalhadores que estão na linha de frente de enfrentamento da pandemia, pesquisadores, estudantes. Então, eu gostaria de deixar esse registro, que a gente vive um momento certamente muito difícil no país. Bem, aí eu já mencionei a SBPC, o que ela é, né? Nós vamos fazer 72 anos daqui a alguns dias, o dia 8 de julho, inclusive, é o Dia Nacional da Ciência, em homenagem à criação da SBPC. Então, nós vamos fazer muitas atividades. É uma entidade, como eu mencionei, que sempre batalhou pela ciência, em particular, porque a gente acha que pressionar governos, pressionar parlamentos, legislativos, governantes, representantes do povo é importante para que a gente possa ter mais recursos e mais qualidade na educação e na ciência. Bem, eu quero só mencionar rapidamente algumas ações que as universidades, a ciência em geral, tem feito em relação à pandemia, né? As instituições de pesquisa, as fundações, têm feito muitas atividades estão sendo feitas, e, evidentemente, uma delas é colaborar com os governos, né? Temos o Comitê Científico aí do Nordeste, que tem tido um papel muito importante no enfrentamento da pandemia no Nordeste, apoiando os governos locais, a participação em muitas redes e muitos movimentos. Isso é uma atividade que muitas cientistas e pesquisadores estão fazendo nesse momento, né, levando propostas de como prevenir, de como e também já começando a discutir as questões graves e difíceis da saída da pandemia. Atualmente, a produção de equipamentos hospitalares, né, tem vários setores dessas instituições que estão envolvidas, e de proteção individual. E muita pesquisa para o enfrentamento do novo coronavírus, né? Eu vou mencionar algumas ações que estão sendo feitas, a pesquisa sobre ele, que é o funcionamento dele, o desenvolvimento de novos testes, de preferência mais baratos, né? Porque às vezes a gente tem de importar muita coisa, os estudos dos possíveis fármacos, os testes das iniciativas que têm que ser propostas, pesquisa sobre vacina, né? E os testes das vacinas que estão sendo propostas. Isso certamente a ciência vai, com quase certeza, nos próximos meses, ou próximo ano, ou daqui a 2 anos, resolver a questão de ter uma vacina adequada, de ter fármacos para o enfrentamento. Mas isso não é uma questão trivial, não é simples, é muito difícil essa pandemia, mas a ciência certamente vai consegui-lo. Agora, exige um tempo, exige recursos, exige esforço, e exige também a compreensão das pessoas de como a ciência funciona. As universidades também têm muitas universidades que têm hospitais universitários, hospitais públicos, postos de atendimento, então tem um trabalho mais direto no atendimento às pessoas que estão atingidas. E muitas redes, né? Hoje existe, por exemplo, só dar um exemplo, uma força-tarefa Covid-19, que foi organizada de início pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que é muito ativa na discussão em novas iniciativas e inovações nessa área. Então, as universidades e instituições de pesquisa estão um erro, em particular do governo federal, do Ministério da Saúde, que não se preveniu adequadamente a tempo. Nós poderíamos enfrentar isso com muito mais condições, ao mesmo tempo que
frequentemente o governo federal não tem orientado adequadamente, não tem seguido muitas orientações de organismos de saúde em relação às medidas de prevenção, né? E as comunidades científicas, a SBPC em particular, têm se manifestado frequentemente em relação a isso. Bem, eu já mencionei o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, que é uma iniciativa muito importante dos governadores do Nordeste, que está funcionando bastante bem. Só para mencionar, existem várias iniciativas, em particular do governo federal, que estão apoiando pesquisa nessa área do enfrentamento da pandemia. O Ministério de Ciência e Tecnologia liberou da ordem de 425 milhões para isso. A CAPES também, que é ligada ao MEC, fez editais para isso. A Fiocruz e o Ministério da Saúde têm aportado recursos. Muitas fundações estaduais de apoio à pesquisa têm colocado os recursos, secretarias estaduais e os governos locais, né? Além, obviamente, de recursos que provêm das universidades e também de algumas instituições e redes privadas. Só para vocês terem ideia, esse aí é o orçamento recente que me passaram da Fiocruz, dos gastos que a Fiocruz já está executando em relação ao enfrentamento da pandemia. Vocês vejam que é um recurso bastante significativo, da ordem de R$ 1 bilhão, um pouco mais, ampliação da capacidade de testagem, para a produção de medicamentos, para o teste deles, para o centro hospitalar e para várias pesquisas variadas aí em relação ao novo coronavírus. Bem, eu só queria dizer também que a pandemia nos trouxe várias lições. Uma delas é que é muito importante ter planejamento. Infelizmente, a gente está sem um planejamento nacional adequado, esse é um ponto crítico que nós temos levantado, o enfrentamento mais global da pandemia. Então, é fundamental que as autoridades de governo acompanhem as orientações científicas, médicas e sanitárias. E, nesse momento, no Brasil, um instrumento muito importante para o enfrentamento, em particular para os milhões de brasileiros que não têm acesso a sistemas privados de saúde, evidentemente, é o Sistema Único de Saúde. Então, fortalecer o SUS é uma maneira fundamental, essencial, né, para a gente poder enfrentar esse momento. Nós aprendemos também que a gente teve, a indústria brasileira, que já vem decaindo de importância nas últimas décadas, infelizmente, mostrou muitas fragilidades dela, na falta de componentes para equipamentos, por exemplo, insumos para testes e fármacos, o Brasil importa grande parte. Então, isso permite a gente identificar algumas fragilidades que a gente deve pensá-las no período pós-pandemia para poder suprir essas deficiências. É claro que a gente tem também de melhorar a nossa educação científica nas escolas. Muitas pessoas têm informação sobre ciência muito, muito baixa, muito precária, sobre como é que funciona um vírus, as medidas de prevenção, a educação para a saúde. Então, isso, evidentemente, também é um desafio. Um outro deles, esse é mais geral do Brasil e que é permanente, é reduzir as imensas desigualdades que nós temos, né? Então, nós temos muitos problemas de saneamento básico, de habitação, de transporte, e tudo isso faz com que o enfrentamento de uma doença como essa, que é muito difícil, ter uma capacidade imensa de contágio, isso certamente é um ponto importante a ser considerado. E nós temos de fazer um esforço aí no processo pós-pandemia para a gente discutir como é que a nossa pesquisa científica, como é que a tecnologia, como é que a inovação pode ser mais conectada com as grandes questões da sociedade, em particular a questão da saúde. Eu ia apresentar várias slides aí sobre a ciência brasileira, mas eu vou ser muito rápido nisso. É só para dizer, e eu deixo isso depois aí gravado, que a ciência brasileira cresceu muito nos últimos anos. Ela está hoje num patamar de estar produzindo, está em 11º lugar em produção científica, embora essa produção científica certamente necessita de ter muito mais impacto na sociedade, na inovação tecnológica, na inovação social, no uso pelos gestores públicos, mas isso é um resultado de décadas, em particular da pós-graduação brasileira, que cresceu muito, né, que tem qualidade, também as universidades, institutos federais que se espalharam pelo Brasil inteiro. Então, o Brasil tem uma produção científica hoje respeitável, que é trabalho dessas décadas, como eu mencionei, de muitos apoios das agências de fomento, das fundações de apoio à pesquisa, das universidades, etc. E a ciência brasileira já teve muito retorno. Muita gente diz que a ciência brasileira não produziu muito impacto na economia brasileira, o que não é verdade. Em particular, a agricultura tropical, toda a exportação que o Brasil faz de grãos, depende muito da agricultura que foi, a ciência foi decisiva para ela poder ser implantada, por exemplo, no Cerrado, a agricultura tropical, que o Brasil é hoje uma das referências do mundo.
Outro é o exemplo, e aí na área próxima do André, é a exploração de petróleo em águas profundas, né? A descoberta do próprio pré-sal, essa exploração do petróleo, que é hoje mais de 55% da produção brasileira, é fundamental. Ela dependeu muito da ciência e da tecnologia brasileira. Além disso, tem outros exemplos que eu posso mencionar também, exemplos clássicos como a Embraer, ou também esse impacto na saúde pública, né? O enfrentamento de outras epidemias que o Brasil já teve e vai ao longo desde o século passado, do Zika mais recentemente, em que a ciência brasileira mostrou capacidade para fazer isso. E está também enfrentando a pandemia do coronavírus, as dificuldades que nós temos, as fragilidades que nós temos, mas com muita capacidade, e nós temos condições certamente de superar essas dificuldades. Esses gráficos aí que eu coloco, e talvez as pessoas não estejam conseguindo ver inteiramente, mas é só para reforçar que a ciência brasileira tem perdido muito recurso nos últimos anos. E tem isso impactado também no enfrentamento da pandemia, porque nós temos muitos laboratórios sem condições, às vezes, de operação, com pouco pessoal qualificado, com falta de materiais, de insumos, porque a ciência brasileira caiu muito o investimento a partir de, fundamentalmente, 2014, 2015, em particular, tanto no CNPq, quanto no Ministério, quanto na CAPES, que é a quanto na FINEP, que é a nossa Agência Nacional de Inovação, que está hoje com boa parte dos recursos, quase 80% do principal fundo de investimento na ciência e inovação brasileira, que está congelado. Então, essa é uma das nossas batalhas permanentes, a liberação de mais recursos. Então, tem desafios que o Brasil, apesar de ter uma produção científica significativa, está em 66º lugar em inovação. Então, nós estamos lá atrás, com pouco recurso privado, pouco investimento, e isso certamente é um desafio permanente para a gente, tanto em época de pandemia quanto fora dela. Para vocês terem uma comparação, esse gráfico mostra que em 1995, a China tinha o mesmo PIB do Brasil. Pouca gente sabe disso. E agora está disputando com os Estados Unidos. Teve um crescimento extraordinário porque dependeu muito da ciência, da tecnologia, de políticas industriais, de políticas integradas, de continuidade de apoio, de ter um projeto. Eu não estou discutindo aqui as estruturas sociais dos países, nem políticas, mas teve um projeto nacional que fez com que tivesse um desenvolvimento muito significativo e a ciência e a tecnologia foi fundamental. O Brasil melhorou em várias condições, mas nos últimos anos temos sofrido um retrocesso. Isso se espelha, por exemplo, se a gente vê o orçamento do país, que é votado todo ano no Congresso, 41% desse orçamento, desse recurso produzido, que é a riqueza produzida pelos brasileiros, vai para amortização e juros da dívida. E a ciência e tecnologia tem 0,25% desse orçamento. É muito pouco para um país, para qualquer país no mundo de hoje, que a ciência e a tecnologia são fundamentais. Bem, a pandemia mostrou isso, e aí eu vou apontar alguns desafios que nós vamos ter nesse processo nessa finalização. Espero que a pandemia se arrefeça nas próximas semanas ou nos próximos meses, e que o processo pós-pandemia nos ensine várias lições. Uma delas é que a gente tem que melhorar muito a educação científica, a educação dos brasileiros. Isso é um ponto essencial, em particular para a questão da saúde. Isso implica uma renovação grande no ensino básico, no ensino superior, como é que a gente vai usar as novas tecnologias dentro do ensino, diante das novas condições que a gente tem. Aí, obviamente, a pesquisa básica é sempre uma atividade importante e a gente insiste sempre que recurso para ciência e tecnologia é investimento e não é gasto. Então, é fundamental que o Brasil equipe muito melhor os seus laboratórios, desenvolva mais o número de jovens que vão para a ciência e tecnologia, promova com mais intensidade a inovação tecnológica, a inovação social, levando em conta também o meio ambiente e a saúde, que são componentes essenciais, a gente está vendo hoje, da dinâmica econômica. A economia não é mais importante do que a vida das pessoas, não é mais importante do que a natureza. Portanto, a gente tem de insistir, que a gente tem de repensar o modelo econômico que a gente tem seguido, que tem levado a uma destruição das riquezas do país, é um desenvolvimento pouco sustentável e que tem gerado muita desigualdade. Então, nós temos que fazer um esforço para isso, e a ciência é fundamental para isso. Nós precisamos de um projeto de um país mais rico, menos desigual, soberano, com desenvolvimento sustentável. Então, esse é um desafio para todos nós e para a ciência e tecnologia. Mais imediatamente, nesse momento, nós estamos numa luta
acirrada junto ao Congresso Nacional, junto ao governo, para a liberação daqueles recursos que estão contingenciados desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que apoia empresas, que já apoiou muito grande parte das empresas brasileiras, da pesquisa brasileira, o laboratório Sirius, aviões da Embraer, a criação da Embrapa. Então, foi um fundo muito importante desde a década de 70 para a ciência brasileira, e que está com 88% do seu recurso contingenciado, não sendo utilizado para ciência e tecnologia. E nós achamos que isso deve ser feito imediatamente para que a gente possa ter recursos para o enfrentamento desse momento da pandemia e também para a saída dela, garantindo mais recursos para as pequenas e médias empresas, apoiar empregos qualificados. Então, nós temos uma possibilidade de que a ciência e tecnologia ajude a recuperar a situação da economia brasileira, que vai passar por momentos muito difíceis. Então, nós estamos em vários movimentos, a SPPC, muitas outras entidades, a Academia Brasileira de Ciências, a Ordem de Advogados do Brasil, nós estamos em vários movimentos que têm essas duas palavras-chave: vida e democracia, que é fundamental, e a ciência como um elemento essencial para o enfrentamento disso aí tudo. Então, eu vou aqui interromper, espero que as pessoas tenham conseguido acompanhar um pouco da minha apresentação, mas para voltar aqui para a nossa conversa com o André e com vocês. Ok. Muito bom, professor. Uma síntese geral muito importante, muitas questões pertinentes, algumas a gente tem vivenciado aqui no Maranhão, como no resto do país, né, em relação à perda de recursos, por exemplo, né. Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa FAPEMA, ela tem dado suporte aos pesquisadores nesse momento em que o governo federal tem diminuído esses recursos, mas nem sempre, ou melhor, o Estado não consegue absorver totalmente essa ação de faltou o federal e o estadual, ainda mais num tempo de pandemia como esse. Isso é uma questão muito importante. No nosso caso especificamente, nós continuamos a pagar bolsas em todos os níveis de pesquisa, mas o auxílio para pesquisa científica não foi possível nesse momento, porque o recurso foi alocado para a saúde, para a segurança e para o pagamento de servidores que não, né, nenhum teve o salário aqui no Maranhão pelo menos atrasado ou parcelado ou algo desse tipo. Bom, eu tenho também, ano passado, ido ao interior do Maranhão e das universidades que estão no interior e aqui na capital, falando um pouco realmente dessas questões do aumento da produtividade da científica do Brasil, né? A gente tem crescido em quantidade de artigos, mas, de outro lado, o impacto do artigo, publicar essa revista em um local que possa ser visualizado por diversos pesquisadores, referenciado o trabalho dele e numa revista de alto impacto, que é isso que a comunidade científica internacional tem publicado, o Brasil ainda está aquém dessa situação. A média nacional, pelo que eu me lembro aí da análise feita e publicada, era de 0,98, não chegava a 1 o fator de impacto da média tal. Aí nós temos algumas exceções, que é a Fiocruz, a Embrapa, né, o ITA, o INPE, que são as grandes referências nacionais do país. E eu queria linkar isso tudo com o momento que a gente está vivendo, que antes da pandemia havia aí um sério ataque à ciência no país e um descrédito, por exemplo, com a vacina, né, com o resultado de pesquisa científica, e de repente isso muda com a pandemia, quer dizer, a sociedade vê que a ciência é importante. Como é que o senhor enxerga essa situação que foi mudada, esse pensamento, de modo geral, sobre a ciência em tempos de pandemia? Olha, André, eu acho que essa é uma boa pergunta. E você mencionou antes, eu comentar rapidinho também, a menção que você fez ao impacto relativamente baixo da ciência brasileira, e é verdade. Embora em algumas áreas, como você mencionou, na área de agronomia, em várias áreas de física, na área de astronomia, várias áreas de geologia, de química, o impacto da ciência brasileira seja comparável com o país da Europa, por exemplo. Mas a gente certamente tem muito a fazer, há muito que melhorar no impacto da ciência brasileira no aspecto mais amplo. E também aquele aspecto que eu mencionei, que é como é que essa ciência também chega na sociedade.
Mas isso não depende só da universidade, depende todo do empresa privada, como acontece nos outros países, que investe nisso, que tem uma infraestrutura de pegar digamos assim, a ciência produzida nas universidades e instituições de pesquisa, que é fundamentalmente uma pesquisa básica e aplicada, e depois transformá-la em produto, em inovação real. Né? Então, o Brasil tem um desafio muito grande, e para isso precisa de política, precisa de mudar um pouco a mentalidade também do empresariado nacional, de apostar mais nisso, na possibilidade da ciência, no risco, mas é fundamental que tenha políticas públicas como os outros países fizeram. Né? Então, isso aí é um ponto, eu acho que é central para a gente resolver a questão do ponto de vista maior da economia brasileira. Agora, você mencionou também esse descrédito, às vezes, da sociedade, da ciência junto à sociedade. Nós fizemos uma pesquisa que eu coordenei desde 2005, depois fizemos 4 vezes uma pesquisa nacional do que os brasileiros pensam sobre a ciência e tecnologia. E é muito interessante, porque esse descrédito não é tão grande assim. A maioria dos brasileiros acha que a ciência é importante, confia muito nos cientistas, acha que, apesar de conhecer pouco da ciência brasileira, o que é certamente uma falha, conhece pouco sobre os cientistas brasileiros, sobre as nossas instituições de pesquisa, mas tem uma confiança genérica sobre ciência, que ela melhorou a vida deles. 72% dos brasileiros, isso é comparável com a China, é um índice, inclusive, bem mais elevado que a da Europa, acha que a ciência melhorou a vida deles, porque as pessoas sabem disso, que tem impacto na comunicação, né, na saúde, quando você vai no hospital, e nesses momentos de pandemia fica evidente. Né, todo mundo corre para onde, na hora que fica com uma pessoa doente em casa? Né, certamente as pessoas podem ter concepções religiosas, e é importante que as tenham, as pessoas podem ter concepções filosóficas, concepções as mais diversas, culturais, mas na hora que a pessoa fica doente, ela corre para o hospital, para o médico, para aquela possibilidade que a ciência oferece, né? Porque é um processo, é uma atividade construída ao longo dos séculos. Então, só para lembrar, destacar para você, que essas pesquisas mostram que os brasileiros, em geral, têm uma confiança grande. A gente notou que nos últimos anos, e não é só uma tendência no Brasil, houve um pequeno decréscimo, mas digamos assim, uma minoria muito barulhenta, os negacionistas da ciência. Né? Mas você vê que agora eles estão num recuo, porque agora, com o momento de pandemia, todas as pessoas percebem que é fundamental a ciência e a tecnologia. Agora, nós temos nossa comunidade científica e acadêmica, nossas universidades, nossas FAPs, a gente tem de aproveitar esse momento e dizer para as pessoas, olha como é que é importante. Nós não temos soluções milagrosas, porque às vezes também nos espera que a gente tire uma solução da cartola imediatamente. Mas a ciência vai resolver como resolveu inúmeros problemas da humanidade, vai ajudar a resolver. Agora, é um processo, precisa de ter apoio, precisa de ter política, precisa de ter recursos, precisa de ter um processo que possibilite isso. Muito bom. A gente está chegando aqui a quase 30 minutos da live, então eu queria relembrar os colegas que estão presentes conosco, ouvindo a nossa live. Estamos falando com o presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, SBPC, o professor Ildeu Moreira, e falamos sobre a importância e o desafio da pesquisa científica no país em meio à pandemia. Professor, aqui eu tenho um pequeno histórico aqui sobre o seu currículo, né? A questão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a primeira em 2004, ela foi idealizada por você, né? E aí de lá para cá nós temos todo ano essa semana, que no Maranhão também tem um forte impacto, de divulgar ciência, tecnologia e inovação desde a tenra idade, né? Então, tem crianças que vão para as feiras, né? Vamos chamar de feira científica, dentro da Semana Nacional, uma semana inteira aí de questões, não só na capital, mas também no interior. A gente tem muitas universidades também estão no interior, os institutos federais, as universidades estaduais. Então, a promoção de que em todos os locais haja uma replicação dessa semana, vou dizer, uma grande feira de ciência, né? É uma vitrine para a ciência, para divulgar isso na sociedade. Porque, como o senhor deu uma ênfase, eu queria enfatizar mais ainda, a dificuldade, ou, não vou dizer dificuldade, mas nós não tratamos o resultado da pesquisa para que chegue de maneira mais palpável à sociedade. Né? A divulgação científica ela é deixada de lado, por assim dizer, em relação à pesquisa em si. Nós queremos pesquisar mais, ter recursos, equipamentos para desenvolver mais coisas, mas ela fica num nível muito alto para quem vai depois usar essa ciência ou vai começar a estudar sobre ciência. Né?
Então, se a Semana Nacional é super importante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela e dessa questão de divulgação científica. Eu vi no seu currículo que você trabalhou muito sobre a questão de divulgação científica. Então, podia discorrer alguma coisa sobre isso? Sim, obrigado, André. Na realidade, como você mencionou, a gente criou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2004. Na época, se criou um departamento de popularização de ciência do Ministério de Ciência e Tecnologia, que hoje está extinto, infelizmente, e nós criamos muitas atividades lá. E a primeira delas foi, na realidade, a ideia não foi exatamente minha, eu copiei de ideias que já existiam na França, existem em outros países, de ter semanas de ciência nesses países. Então, a gente estendeu para o Brasil, e acho que deu certo, né, nesses anos todos, se espalhou pelo Brasil inteiro. Eu fui muitas vezes ao Maranhão, fizemos muita atividade aí, também estimulando a aproximação da comunidade científica com a sociedade em geral, atividade das feiras de ciência, e aí no Maranhão teve uma repercussão grande e se espalhou pelo interior do estado, o que é muito bom. Outra atividade que nós tínhamos lá, que é a questão da gente estimular também os espaços de ciência, né? Tivemos um programa para criar ciência móvel, foi criado em vários estados veículos de ciência para poder percorrer o interior do estado, como foi feito aí também no Maranhão, e uma vez que a gente tem poucos espaços físicos de museu de ciência. O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem da ordem de 40 planetários em torno disso, pouco mais do que isso. Aí você tem países como a Índia que tem 300. Os Estados Unidos tem muito mais. Quer dizer, esses espaços físicos de museus, de planetários, de observatórios, de parques de ciência, são importantes para estimular o jovem, para renovar a escola, para ter o ensino de ciências, que aí é um grande desafio. Nós temos de melhorar muito o ensino de ciências nas escolas brasileiras, torná-lo mais interessante, mais dinâmico, que não acabe com a curiosidade das crianças, pelo contrário, estimule, porque esse é o ponto central da ciência. Então, a gente tem que melhorar em vários aspectos. E você mencionou isso da divulgação científica. Nós temos que fazer muito mais divulgação científica. A SPC é um organismo voltado para isso. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é esse instrumento, né, que, felizmente, já atinge hoje no Brasil em torno de 1.500 municípios. No primeiro ano, em 2004, nós atingimos 200 municípios, alguns aí no Maranhão, mas depois isso foi se estendendo. Então, o nosso objetivo é atingir todos os municípios brasileiros com alguma atividade que mostre para as pessoas, em particular para as crianças, mas para todo mundo, que a ciência é bonita, é interessante e é importante para a vida delas, né? Então, esse é o desafio dessa iniciativa. Nós também criamos uma iniciativa lá na época, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática e o INPA de Matemática, que é a Olimpíada de Matemática na escola pública, que também é muito significativa, além de outras Olimpíadas, de astronomia, de física, etc., mas a de matemática atinge hoje dos 8 milhões de jovens no Brasil. Então, também foi uma iniciativa bastante significativa para poder mostrar que a matemática está no cotidiano da gente, atrair mais jovens para as áreas de ciência. Eu digo, minha formação inicial eu sou técnico de edificações e engenheiro civil. Para mim, matemática está em tudo, né? Pois é. E as pessoas não. Eu enxergo matemática, enxergo vetor, é uma questão bem específica. E acho que isso entendeu? Foi lá na minha. Com 14 anos eu comecei a estudar essa área, então, quanto mais você incentivar que as crianças, né, observem, vejam como se faz, para que serve, qual é a correlação daquilo que você vê na escola lá, porque o conteúdo que você estuda na escola, na verdade, é um conhecimento científico lá de trás, que foi, né, tentado entender, tentado sistematizar, né, equacionar, para que virasse hoje um conteúdo, né, vou colocar como conteúdo, né, dessa nossa escola moderna, né? Professor, outro ponto que você colocou pertinente aqui foi a questão do contingenciamento de recursos, né? Eu lembro que havia recursos específicos, você até colocou alguns de fundos, né? Dos fundos, fundo de petróleo, fundo de recursos hídricos, né? Que são aplicados aí junto ao lançamento de satélites, por exemplo, do INPE, que tem os CIBERS, né? Os CIBERS 2, 3, ao projeto Sirius. Eu vi também um outro projeto do professor Nicoleles, que era o de andar, né, do exoesqueleto, e que estão contingenciados. Desse momento atual, nós vemos aí que, como você colocou, há um retrocesso, por assim dizer, do entendimento de que a ciência é importante,
né? Será que, dentro desse contexto, as condições políticas aí, elas podiam viabilizar a busca de mais recursos públicos para a pesquisa no Brasil? Como é que você enxerga essa situação? Será que há condições de nós retrocedermos com essa pauta aí que a cada ano os recursos para a ciência, será que a gente consegue reverter isso após essa pandemia ou durante ainda essa pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Será que, como é que você enxerga isso? André, a gente tá com essa expectativa, então estamos fazendo esforço para isso, né? Nós vamos lançar na semana que vem uma campanha grande, inclusive com muitos setores empresariais, exatamente para que aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como você mencionou, é um fundo que apoiou muito a ciência brasileira, apoiou muito o surgimento de startups, de novas empresas brasileiras, de pequenas e médias empresas, de parques tecnológicos. Então, esse recurso que vem desde a década de 70, no final da década de 90, foram criados aquilo que você mencionou aí, os fundos setoriais. Então, recolhe Isso. tributos de certos setores econômicos, por exemplo, do petróleo, da área elétrica, de vários outros setores, e que esses recursos, esses tributos, como é feito no mundo inteiro, deveriam ser destinados unicamente à pesquisa e ao desenvolvimento, a estimular a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação. No entanto, nos últimos anos, eles têm sido congelados em grande parte. Então, eles criaram uma figura chamada reserva de contingência, em que esse ano, por exemplo, tem lá 4,2 bilhões de reais, que ao invés de estar apoiando pequena e média empresa que estão com dificuldades imensas nesse momento, seria fundamental para estimular a inovação, inclusive, por exemplo, na produção de equipamentos para o enfrentamento da pandemia, para a produção de fármacos, para outras iniciativas econômica, esses recursos estão lá congelados. O Ministério hoje, o investimento que ele tem hoje, isso se refletiu aí nas FAPs, né, que o CNPq, por exemplo, ficou sem recurso para auxílio à pesquisa também, para fomento. O CNPq hoje está mantendo fundamentalmente as bolsas, porque o ano passado houve uma ameaça de cortes, porque o recurso estava muito reduzido. Nós fizemos uma campanha grande no Congresso Nacional, conseguimos recolher 1 milhão de assinaturas, levamos ao Congresso Nacional, às entidades científicas, ao presidente da Câmara. Houve um movimento grande no Congresso, então se repôs o recurso do CNPq para pagar as bolsas do ano passado. Só que neste ano tem os recursos para pagamento das bolsas, sem correção, mas não tem para auxílio para fomento à pesquisa. Então, isso é uma questão crítica e que está afetando certamente muitas FAPs. Também a CAPES, que é fundamental para a pós-graduação e é muito importante também para as licenciaturas, a formação de professores na educação básica, porque ela tem as bolsas chamadas do PIBID, que apoia os estudantes de licenciatura que vão se formar professores da educação básica. Essas bolsas também estão muito reduzidas, porque a CAPES teve um corte de 22% do ano passado para esse ano. Então, a gente está nessa briga cotidiana, digamos assim, e a gente espera ter mais sensibilidade. Mas, apesar da pandemia, você veja, foram liberados mais 425 milhões para o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas certamente precisaria de muito mais. E essa sensibilidade do governo é muito reduzida, porque a área econômica não vê isso como uma questão importante. E nós vemos. Sim. Por outro lado, os parlamentares, tem uma parcela dos parlamentares que tem sensibilidade, que estão junto com a gente. Melhorou um pouco, nesses últimos anos, essa percepção geral dos deputados e senadores. Por exemplo, agora em fevereiro, o governo queria extinguir esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A área de economia mandou a chamada PEC dos fundos, queria extinguir esse fundo. Nós fizemos uma ação tão forte junto aos parlamentares que todos os senadores, por unanimidade, de todos os partidos, inclusive os partidos da base do governo, votaram contra. Significa que tem uma sensibilidade hoje maior no Congresso. Agora, é fundamental que a população pressione os seus deputados, os seus senadores. Daqui a pouco nós vamos ter eleições por municípios. É importante também a gente prestar atenção de que os candidatos a prefeitos devem ter programas claros para a saúde, para a educação, para a ciência, para a habitação. A população não pode votar em qualquer um, ela tem que se informar melhor de quais são os programas que eles têm. Pode até não cumprir, mas pelo menos a gente vai cobrar que os candidatos tenham programas adequados para todas essas áreas. Uma outra ponto que você colocou, e eu considero também importante, é que em muitos países, Europa, Estados Unidos,
na Ásia, tem incentivo de pesquisa vindo de empresas, né? No Brasil isso é muito insípido, né? Eu posso sim, colocar, de modo geral, o governo dá um maior incentivo, a gente vê então claramente a redução, né? Mas em contrapartida não há uma ênfase por conta das empresas. Eu vou falar um pouco aqui da questão nossa do Maranhão. Quando eu assumi ano passado, eu procurei algumas empresas para tentar conseguir recursos para aplicar em pesquisas, né? Ou empresários de federação de comércio e tal. E a questão geral que se coloca é: não, a gente não tem interesse, é muito caro. E eu colocando: olha, é muito barato você aplicar em pesquisa. Você pega um aluno de mestrado, vou colocar o mestrado doutorado, né? Uma bolsa aí em torno de 1.500, que vai estudar um problema específico lá daquela área, daquele nicho, você financia ele durante 2 anos, né? Então, você vai ter um gasto aí de menos de 50 mil reais. Eu vou colocar, eu já tô colocando por alto, né? Não é nem 50 mil, né? Se você pegar aí 1.500 vezes 12 e multiplicar por 2, desculpa, por 12 meses, né? Dá 36 mil reais a questão de 2 anos de pesquisa. Então, você tem um aluno que está um ano estudando, outro ano pesquisando, pensando que ele vai atuar dentro de um nicho específico, é muito barato o resultado que ele pode te dar, em contrapartida, por exemplo, se ele fosse contratar uma outra empresa para dar aquela mesma solução. Então, colocando uma coisa bem simples. Eu tenho um problema que eu tenho um arquivo muito antigo que está digitalizado, ele era analógico, era em papel, se digitalizou, mas eu não consigo acessar a informação que está ali. Então, eu poderia contratar uma empresa que fazer o escaneamento, identificação com inteligência artificial das letras, informando as palavras, identificar, fazia lá todo o acervo virar entendível pela máquina, né? Então, pode ser feito pesquisa através de um aluno de computação, né? A gente eles não têm um conhecimento e acham que tudo é difícil ou que é caro. E aí, com pouco recurso deles, é possível fazer isso, das empresas, né? Um outro exemplo, por exemplo, era de uma empresa de minério que estava instalada aqui no Maranhão, e que vem se instalando no Maranhão, e eles queriam entender, por exemplo, qual era o impacto que uma antiga mineradora tinha atuado lá naquela região, com contaminação do solo, da água, do peixe, por exemplo. Eles, faz aplicação de pesquisa científica. Um pesquisador de diversas áreas da química, né, engenharia de materiais, analisa o solo, vê o peixe, vê a água, né? E aí dá o resultado. Olha, antes da gente entrar, estava assim, está aqui o resultado da pesquisa. Depois que a gente entrou, a gente melhorou esse processo, ou não houve contaminação mais, etc. Então, existe uma série de nichos que podem ser feitos com financiamento de empresas, mas o empresariado não enxerga daquela maneira, né? Muitas empresas hoje na pandemia, por exemplo, estão aí ajudando com álcool gel ou fazendo outras atividades que são mínimas, mas aplicar em pesquisa, realmente são poucas que fazem. O que você acha que está faltando aí para o mundo empresarial para ver a pesquisa como aliado dentro do nosso grande Brasil? Olha, você tocou num ponto fundamental, André. Eu acho que são várias coisas. Primeiro, você apontou um aspecto aí, também é um aspecto de mentalidade, né? A gente não construiu, historicamente, no Brasil, uma mentalidade de empresariado mais empreendedor do ponto de vista da ciência e tecnologia. O Brasil tem uma tradição muito de exploração, né? Desde o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o café, depois os minérios, depois a destruição de grande parte da floresta também, que agora está acontecendo, com exploração imediata daquilo que está lá e venda para o exterior, né? Então, é uma coisa que dá um retorno rápido. Enquanto que outros países da Europa, países com muito menos que o recurso que o Brasil, tiveram de colocar muito conhecimento para poder se desenvolver. Então, isso talvez faça uma diferença. A gente tem uma mentalidade muito de exploração de lucro imediato e pouco para poder fazer um estudo que coloque valor agregado nesses produtos. Embora em algumas áreas, como eu já mencionei, o Brasil avançou muito, né? Colocou muita ciência em vários aspectos, portanto, a gente capacidade não nos falta. Agora, essa é uma questão, eu acho, né, de mentalidade, um tipo de modelo econômico que muitas vezes no Brasil é muito de importar tecnologia externa, achar que você compra facilmente e não produzir aqui. Agora, é verdade que é custoso também, ciência e tecnologia, em muitos casos, custa dinheiro. O investimento que é feito, por exemplo, eu
coloquei ali da Fiocruz, por exemplo, por ano, ou da Embrapa por ano. Agora, se você for olhar o balanço da Embrapa do ano passado, para cada real que o governo colocou na Embrapa, teve um retorno de R$ 12 para a economia. Então, é de fato um investimento extremamente lucrativo. Agora, isso exige também, além de uma mentalidade diferente dos empresários, eu acho que tem que fazer esse esforço para isso, e os exemplos que você traz são claros, né? Mas também existe toda uma área de pesquisa e desenvolvimento que custa muito recurso e que é fundamental a iniciativa privada estar junto, né? E é muito importante que tenha política pública para isso, para estimular os empresários. Também os empresários da Coreia, do Japão, da Alemanha, eles também têm muita característica parecida com os brasileiros, que querem lucro, embora não seja um lucro tão imediato e em tão grande escala. Mas no Brasil faltam também políticas como tiveram esses países, né? A Coreia fez isso, a Coreia do Sul, a Alemanha, já todos eles, né, os países nórdicos, tiveram políticas de incentivo fiscal para apoio à ciência, tecnologia e inovação, tiveram política de subvenção econômica para as pequenas e médias empresas. Por isso que a gente bate muito que esse fundo hoje, o FNDCT, que já fez isso em vários lugares no Brasil, você veja, a Embrapa surgiu com recursos desse fundo. E a Embrapa hoje é responsável, né, por uma fatia significativa do que o Brasil exporta de grãos, está dependendo dessa tecnologia das universidades da Embrapa. A mesma coisa do petróleo. Quer dizer, muito da riqueza que o Brasil tem hoje de petróleo, dessa exploração, veio dos centros da Petrobras, veio da UFRJ, veio de várias universidades brasileiras que tiveram recursos para a exploração geológica, para isso aí, que dá retorno econômico grande. Agora, para isso, precisa de política pública. Quando teve política pública continuada no Brasil, a Embraer é outro exemplo, né, porque era lá do ITA, gente qualificada, etc., o Brasil ficou a terceira ou segunda empresa mundial na produção de aviões de médio porte. Por que fez isso? Porque teve política, porque teve ação, porque teve gente capacitada, porque ciência depende muito também da cabeça, de formar gente qualificada. Nós temos milhões de jovens com capacidade para isso. Agora, precisa de ter escola melhor, precisa de ter uma universidade melhor e mais antenada com as questões também da sociedade, e precisa ter políticas públicas e um empresariado que aposte nisso. Então, eu acho que essa conjugação, evidentemente, não se resolve de repente, mas eu acho que a gente precisa de um projeto nacional no país, que a sociedade brasileira perceba que ciência, educação, saúde, meio ambiente são questões centrais e que o Estado tem que apoiar significativamente essas iniciativas. Ótimo. Professor, a gente está chegando aqui ao final, temos 10 minutos ainda para conversar um pouco. Não houve perguntas, apenas elogios, algumas considerações. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a SBPC, né? Nós temos aí, geralmente ela é realizada em junho, julho, né? Esse ano, por conta da pandemia, ela deve ser online, foi isso que a informação que eu obtive. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que estão pensando para realizar a SBPC esse ano. Nós fazemos essa reunião anual desde 1949 e a cada ano, em geral, numa capital de estado, às vezes não. O ano passado nós fizemos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e teve um número enorme de pessoas, quase 40 mil pessoas passaram por lá, né? Teve uma atividade muito intensa. No ano anterior nós fizemos em Maceió, também com a participação de em torno de 30 mil pessoas, um impacto muito legal no estado, na universidade, nas instituições locais. Já fizemos, acho que 2 ou 3 em São Luís, né, em anos anteriores. Então, essa reunião anual é uma tradição da SBPC para mobilizar a comunidade científica local, para fazer divulgação da ciência, para discutir as grandes questões nacionais, para levar pesquisadores de todo o país para poder ir numa região, conhecer o que está acontecendo e debater a ciência brasileira. Como você mencionou, por causa da pandemia, nós iríamos fazer em Natal, agora de 12 a 18 de julho, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas, obviamente, por causa da pandemia, nós, conversa lá com a universidade, adiamos e não marcamos ainda a data para a realização da reunião anual desse ano. Ela vai acontecer de maneira, não sei exatamente quando, se parte dela vai ser presencial, se vai ser possível fazer, se a gente vai fazer uma grande reunião virtual esse ano. Isso ainda está em questão, porque a gente não consegue prever exatamente como é que vai ser a pandemia nos próximos meses, em particular aí em toda a região do Nordeste. Mas nós vamos fazer agora, nesse período de 12 a 18 de julho, nós vamos fazer uma mini reunião virtual. Não vai ser a reunião que é muito grande, que envolve
milhares e milhares de pessoas, milhares de pesquisadores. Nós vamos fazer uma reunião, uma mini, só para marcar essa data, de 12 a 18 de julho, e nós vamos anunciar e divulgar a programação. Está uma programação bem legal. Nós vamos fazer uma conferência por dia de um pesquisador qualificado em várias dessas áreas. Vamos fazer debates também todo dia sobre questões importantes, em particular sobre a pandemia, mas também sobre outras questões da ciência brasileira e também do pós-pandemia, o que a gente faz na sequência. E também vamos fazer minicursos. Nós estamos aí com 18 minicursos que nós vamos fazer nesse período de 12 a 18 de julho. Então, as pessoas estão convidadas a entrar no portal da SBPC. Se botar SBPC no Google, você entra rapidamente lá e tem todas as informações. Nós vamos fazer um Dia Nacional da Ciência, que é o dia 8 de julho, vamos fazer uma série de atividades, e como eu mencionei também, nós estamos fazendo muitos debates nesse momento, as universidades estão intensamente participando, né, como a FAPEMA também está fazendo, muitas FAPs estão fazendo. É importante que a gente não pare, a gente continue discutindo, a ciência não está parada, a ciência brasileira está funcionando, eu acho que a todo vapor, no sentido, apesar de muitos laboratórios estão sendo impossibilitados, mas as pessoas estão trabalhando nas suas residências, estão trabalhando em muitos laboratórios, estão trabalhando em outros espaços, estão trabalhando aqui pela internet, que é um produto da ciência. Imagina uma pandemia dessa, a gente tem que ficar 3, 4 meses fechado em confinamento, muitos de nós, sem ter essa possibilidade de contato. Então, a ciência já está mostrando como ela é importante nesse momento. Evidentemente, a gente está muito preocupado com a situação econômica do país, isso vai atingir muito o país, ciência, tecnologia e inovação nos próximos anos, mas a gente temos de repensar o Brasil. Nós temos de agora usar o recurso público que nós temos, que vai ser reduzido, de uma maneira muito mais eficiente, nas questões que sejam estratégicas, e as universidades, as instituições de pesquisa, os pesquisadores, todo mundo tem que estar junto, pensando que soluções nós temos para o nosso país e para a melhoria de qualidade de vida de todos nós. Professor, a gente está com 5 minutos restantes, eu queria fazer uma consideração geral, depois eu passo a palavra ao senhor para a gente se despedir, tá? Eu agradeço muito pela sua participação aqui conosco, uma grande honra recebê-lo e parabenizar por todo o trabalho realizado por você e sua equipe. Ano passado eu estive em Campo Grande, na SBPC, como presidente da FAPEMA. Em anos anteriores estive também em Natal, estive aqui em São Luís participando como professor, como aluno, apresentando trabalhos. Ano passado eu vi a grande quantidade de pessoas, né, que vão realmente para a SBPC participar, seja alunos de graduação, de ensino médio, mestrandos, doutorandos, professores, pesquisadores. Realmente é uma troca de conhecimento muito grande, é muita coisa para você ver. Às vezes não dá tempo, você quer ver tudo, não dá tempo, né? Uma semana e não dá tempo de ver tudo, e tem coisas que são, ao mesmo tempo, lá de estar interesses, que às vezes tem que estar numa sala, num auditório específico, mas é um grande momento para a ciência, e eu espero que, ano após ano, a SBPC continue com força total. Esse ano, vamos ver como a gente vai conseguir fazer essa reunião aí virtual, e talvez daqui para frente fazer parte virtual, parte presencial, realmente seja uma oportunidade até de reduzir custos, né? Mas é um grande momento, e lembrando as pessoas que estão aqui conosco, essa live vai ficar gravada, tá aí no Instagram, a gente vai colocar também no YouTube. Se tivéssemos mais tempo, teríamos mais coisas para falar. Eu anotei algumas coisas que são pertinentes, mas infelizmente não vai ser possível nesse momento. Queria agradecer e deixar a palavra final ao professor Ildeu para a gente encerrar a nossa live. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, André. Foi muito prazer estar aqui com vocês e dizer que a SBPC está sempre pronta. A gente já tem atividades aí. O nosso secretário regional aí, o professor Oliveira, é muito ativo na universidade, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem uma relação muito direta com o Maranhão. Agradecer o governador, que recentemente, na nossa Frente pela Vida, fez um depoimento também muito importante para nós, valorizando a vida, porque, como eu mencionei, a SBPC está envolvida em várias frentes, em vários movimentos. A vida é uma questão fundamental nesse momento de pandemia, mas o fortalecimento do sistema de saúde, a preocupação com a segurança também dos profissionais de saúde, dos médicos, dos pesquisadores, a preocupação com o meio ambiente, que também é uma questão que afeta muito diretamente a saúde do ponto de vista mais amplo dos brasileiros, e essa preocupação com a gente ser solidário.
Nesse momento, a gente tem uma parcela significativa da população em situações muito difíceis, tanto de atendimento médico, mas também econômico, né? Muitos trabalhadores perderam o emprego, muitos outros estão com salários muito reduzidos. Certamente, a economia brasileira está muito afetada, como está acontecendo no mundo inteiro, mas em outros países eles tiveram mais lucidez, em alguns momentos, de seguir mais as orientações médicas e sanitárias, de terem um planejamento maior de enfrentamento da pandemia, e estão conseguindo sair com mais rapidez desse processo muito difícil. O Brasil está sofrendo muito, a gente tem mais de 50 mil mortos, né, e 1 milhão de pessoas atingidas, isso vai crescer ainda, infelizmente. Então, a gente tem de buscar os meios na ciência, na tecnologia, para, ao mesmo tempo, tentar descobrir maneiras de impedir ou de se contrapor a essa pandemia e a outras, né, com vacinas, com fármacos, com medidas de prevenção, mas, ao mesmo tempo, também a preocupação com a economia brasileira, né, com as pessoas que estão muito vulneráveis, com a questão do emprego, com a questão da sobrevivência, da segurança alimentar. Então, nós estamos envolvidos, a SPC sempre teve essa posição, que a ciência é um elemento fundamental para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a economia, para um país soberano, que tenha a capacidade, como você mencionou aí, de ter satélites adequados, de ter um programa espacial adequado, de usar isso de maneira inteligente, as nossas riquezas, e não simplesmente destruir as nossas matas, né? E perder um potencial imenso que a gente tem na biodiversidade brasileira para o nosso desenvolvimento. Então, a SPC tem sempre essa articulação com outras entidades científicas e entidades da sociedade civil brasileira, e essa preocupação que a gente está vivendo no momento também que o Brasil passa também por uma crise, né? A gente está vivendo várias crises, e essa é uma dificuldade imensa, né? Além da crise sanitária, crise econômica, crise social, crise política, e a gente tem algumas bandeiras fundamentais, né? Essa que é a defesa da vida das pessoas, da solidariedade, que a ciência é um instrumento fundamental, e também que a democracia, apesar de ter todas as falhas que se pode se pensar sobre ela, mas é o melhor sistema que a humanidade inventou, né, para gerenciar as relações humanas. Então, é fundamental que a gente preserve a democracia brasileira acima de quaisquer outras coisas, e também a vida dos brasileiros, que é mais importante do que a economia. E redução das desigualdades, né? No Dia Nacional da Ciência, agora, no dia 8, nós vamos ter como lema de fundo a ciência como um instrumento fundamental para a redução das desigualdades, e nós somos campeões, isso, infelizmente, no mundo, estamos entre os países mais desiguais do mundo, desigualdades sociais, econômicas, regionais, de oportunidade em educação, de oportunidade em ciência, inclusive. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para isso. Eu queria agradecer muito a FAPEMA, a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Maranhão, ao governo do Maranhão, por essas parcerias, e a todos que estão nos assistindo, as universidades, a Universidade Estadual, as universidades federais, os institutos federais, que fazem um esforço grande para melhorar as condições de vida e economia do Estado do Maranhão, que é um Estado tão bonito e que eu acho que merece que a ciência ajude a melhorar a situação de todos. Muito obrigado, André. Muito obrigado, professor. Foram boas suas palavras. Então, a gente encerra essa live. Queria agradecer a todos que estiveram conosco nesse momento. A lembrar também que vai ficar disponível essa live no YouTube. Então, a gente passou até um pouquinho a mais do tempo do Instagram, mas aqui a gente gravou toda essa live para justamente disponibilizar no YouTube. Professor Ideu, mais uma vez, obrigado. Eu espero vê-lo presencialmente em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Obrigado.